Olá pessoal, seja muito bem-vindo. E nessa aula nós iremos entender o que é variáveis e tipo de dados em MQL5. Então, voltando aqui ao nosso meta-editor, vamos explicar o que seria uma variável. Então, só retomando o nosso entendimento aqui, nós explicamos a estrutura base de um código de programação de um robô, indicador script, e aqui nós estamos dentro da função. Aproveitando o exemplo que eu dei do operador de empilhadeira, para comparar aqui e dar um entendimento, onde a função seria aquilo que está para ser feito e a descrição de cargo, as atribuições dessa função. Então, por exemplo, nós temos lá uma empresa que tem uma função de operador de empilhadeira e precisa de alguém para cobrir aquela função, tá? E nessa função, a pessoa vai executar certas atribuições. Aqui na programação, a mesma coisa. Então, eu tenho a função onStart, que está dentro da minha estrutura de código, que vai executar determinadas ações. Seria a minha descrição de cargo. E essas ações são escritas através de variáveis, que nada mais é do que um nome, né, composto por um tipo de dado que vai representar ou atribuir ou receber determinada informação. Como assim? Vamos lembrar aqui o conceito básico de formação de frase na nossa língua portuguesa. Então, como que se forma uma frase? Nós temos o sujeito mais predicado. A linguagem de programação, pessoal, ela é muito parecida com a nossa própria linguagem. É como você aprender um outro idioma, tá? Então, aqui nós temos exemplos, assim, João é muito talentoso. Nós temos o sujeito, João, e o predicado, é muito talentoso. Na linguagem de programação, nós também temos que aprender a formar frases através das variáveis, para a gente atribuir informações dentro das nossas funções que irão executar algum tipo de função. Então, aqui no MQL5, em qualquer linguagem de programação, nós temos o tipo de dados, mais o nome variável, tá? Então, como é que funciona isso? Eu tenho um tipo de dado double, a gente vai explicar. O nome da minha variável é obter, tem que ser tudo junto, tá? A variável não pode ter espaço. Obter preço atual. Então, aqui nós temos a mesma situação do que o nosso exemplo linguístico aqui em português. Tá? Esse aqui é o básico. Para formar uma frase, você precisa de um sujeito mais predicado. João é muito inteligente, é muito talentoso, desculpa. E na linguagem de programação, nós temos como base informar um tipo de dado mais o nome da variável. Aqui eu criei double, obter preço atual. Na nossa linguagem, nós finalizamos uma frase com ponto. Na linguagem de programação, nós finalizamos com ponto e vírgula, ok? Sempre isso daqui. Para ficar mais claro, nós iremos agora falar dos tipos de dados. Se a gente apertar F1 aqui no nosso MT5, tá? Vou digitar aqui, ó, double, sobre alguma flag, algum tipo de dado, alguma configuração nativa aqui, ele vai nos encaminhar dentro do manual do MQL5, que eu também vou disponibilizar via PDF para vocês, e a gente vai ter toda a estrutura de dados aqui, tá? Então, voltando aqui só uma aba aqui, ó, tipo de dados, vamos entender o conceito disso, tá? Diretamente com o manual do MQL5.
Então, qualquer programa funciona com dados. Ponto. E quais são os dados que nós recebemos aqui para a criação dos nossos robôs, indicadores ou scripts? São os dados de mercado. Então, dados de preço, abertura, fechamento, máxima, mínima, dado de ticket, volume, horário de sessão. Então, são todas as informações presentes no nosso contexto aqui de mercado, tá? Nós temos uma coluna de preços, temos outro eixo de data e hora, temos dentro do gráfico posições aqui em pixels desses gráficos, temos o tamanho, a abertura. Então, todos esses dados, eles são obtidos para que a gente possa funcionar nossos sistemas. Então, primeiro ponto, né? Qualquer programa funciona com dados. Então, nós obtemos os dados de mercado para criar as nossas soluções. Os dados podem ser de diferentes tipos, dependendo da sua finalidade. Por exemplo, dados inteiros são usados para acessar componentes de arrays. Dados de preço pertencem ao tipo de dupla, o double, precisão com ponto flutuante. Isso está relacionado ao fato de que nenhum tipo de dado especial para detalhe de preço é fornecido pelo MQL5. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Os dados são fornecidos diretamente pelo corretor, que a gente está conectado a alguma conta aqui, e não tem nada a ver com o MQL5. Na outra linha, dados de diferentes tipos são processados com diferentes taxas. Então, cada dado, né, aqui, ó, inteiro, lógico, que é o booleano, short, string, column, tá? Eles são representados por taxas diferentes na nossa memória. Dados inteiros são os de processamento mais rápidos. Então, esses dados inteiros aqui, ó, tipo de dados inteiros, char, short, int, long, a gente vai entender. Para processar dados de dupla precisão, ele está falando aqui dos dados tipo double. Aqui, ó, dados double, são esses dados aqui. Para processar dados de dupla, double, precisão, um coprocessador especial é utilizado. No entanto, por causa da complexidade da representação interna de dados com ponto flutuante, eles são processados mais devagar que os dados inteiros. Então, o que é um dado inteiro, pessoal? Vamos simplificar aqui o entendimento. Tá? Então, tem um tipo de dado int, que é inteiro. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20. Ele não tem o número após a vírgula. O dado do tipo double, ele sempre vai ter uma vírgula por padrão, mesmo que esse valor não tenha, mesmo que esse valor tenha zero. Então, ele sempre, por padrão, vai receber um número vírgula zero, tá? Mesmo que eu trabalhe ele aqui de uma forma inteiro. Se associar ele como tipo de dado double, ele vai receber esse zero aqui, tá? Então, por causa dessa vírgula separação, esse tipo de dado demora um pouco mais para processar do que o dado inteiro. Porque o dado inteiro, ele é esse daqui, ó. Ele não tem número depois da vírgula, tá? Ele não é um número quebrado, ele é inteiro. Dados do tipo string são os de processamento mais lento, por causa da sua alocação / realocação dinâmica de memória de computador. O que é o dado string? O dado tipo string são um tipo de dado utilizado quando eu quero trabalhar com texto dentro da minha programação. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma variável que ela é do tipo de dado double. Por quê? Ao receber o dado aqui do mercado que a gente vai estar trabalhando, a gente vai receber normalmente o dado de preço tipo double. Aqui o mini índice, ele é um dado inteiro, mas normalmente os preços, até por padrão, tá? Eles são com casa decimal. Então, vou trabalhar com dado tipo double. O inteiro, a gente vai criar uma variável do tipo inteiro quando a gente for receber algum valor ou atribuir algum valor inteiro, tá? Vai ficar mais claro isso, pessoal, mesmo que talvez você não esteja entendendo.
continua avançando nos vídeos que vai fazer sentido. Porque normalmente as pessoas têm um pouco de dificuldade em associar isso aqui. Eu vou tentar de uma maneira bem lúdica aqui explicar de várias formas como a gente pode entender os tipos de dados, tá? Variável e tipo de dado. Essa base precisa estar bem consolidada com vocês para que a gente possa estar evoluindo aí dentro da linguagem. Fechou? E o dado tipo string é quando eu quero atribuir à minha variável um valor de texto. Então, vou escrever alguma coisa aqui, eu abro os dois pontos aqui e vou escrever alguma coisa, tá? Isso é um dado tipo string, que é um texto. Isso aqui é um texto, isso daqui é um número inteiro, isso aqui é um número tipo double, né, que é fracionado, que ele tem uma casa depois do 0, 2, 3, tá? Beleza, aqui ó, os tipos de dados, os tipos básicos de dados são inteiros. Vamos entrar agora aqui, ó, tá? Tipo char. O tipo char usa 1 bit de memória e permite expressar em notação binária 2 elevado a 8, igual a 256 valores. O tipo char pode conter tanto valores positivos quanto negativos. A faixa de valores é de 128 a 127. Então, vamos entender aqui o que ele está querendo dizer para a gente. Tá? Deixa eu descer aqui. Não preciso descer aqui, não. Tipo char. Vou apagar aqui e vamos trabalhar o char. Vou colocar o nome da variável aqui, preço atual. É igual a colocar a 0. Tá? Eu posso atribuir um valor inicialmente ou não. Tá? Ou, se eu tiver uma função aqui que vai obter o valor do preço, a gente já inicia essa variável com valor. Essa função, ela obtém o valor de ESC e essa variável vai ser atribuída com o valor que retornar aqui. Tá? Então, são as três possibilidades. Eu inicio uma variável com um valor, pode ser 0, tá? Pode ser sem valor, ou pode já atribuir com o valor de uma função aqui. Então, são essas as condições. O que ele quer dizer aqui, pessoal, quando ele está falando que o char ele só pode oscilar em valores entre menos 28, menos 128 a 127. Se o meu valor que eu atribuí aqui for maior que isso daqui, ó, por exemplo, for 128, esse tipo de dado não tem capacidade de memória, de bit, para armazenar um valor maior do que isso. Então, vamos voltar aqui no MetaTrader 5 e entender. Ó, o valor do mini índice, ó, ele tem 128.165. Se eu tentar utilizar essa variável para armazenar esse dado aqui, vai dar erro, não vai conseguir, porque o valor de retorno em número aqui, tá, é maior do que a capacidade de armazenamento. Então, para definir que tipo de dado eu vou utilizar, eu preciso pensar no tipo de dado, né, no tamanho do dado que vai chegar para mim. Então, eu sei que eu estou criando aqui uma variável para obter o preço atual do mercado. E o preço atual, ele tem mais de 3 casas aqui. Tá? Mais de 3 casas, tanto para o negativo quanto para o positivo. Então, eu não posso utilizar esse tipo de dados aqui. O tipo de dados char são para contas e cálculos com números menores. Então, eu estou criando uma variável em que o valor a ser atribuído ele está entre menos 28 a 127. Então, eu posso utilizar esse tipo de dado. Beleza? No char, o tipo inteiro, o char, também ocupa 1 bit de memória, assim como o tipo char mais diferente dele, o char é destinado apenas para valores positivos. O valor mínimo é 0, o valor máximo é 225.
A primeira letra U, no nome do tipo UCHAR, é a abreviatura de unsigned, sem sinal. Então, aqui, ó, qual que é a diferença do UCHAR para o CHAR? Tá? A diferença é que esse aqui, ó, só comporta valores positivos, de no mínimo 0 e no máximo 255. Então, eu estou criando aqui uma variável com o tipo de dado UCHAR. Ela só pode obter valores de 0 a 255. Então, novamente, eu coloquei esse tipo de dado, atribuí o nome dessa variável para representar o valor que vai chegar aqui para mim. E se esse valor que vai chegar aqui para mim, a variável, for menor do que 0 ou maior do que 255, vai dar problema aqui. A gente não vai conseguir obter a informação corretamente. Aí, voltando aqui para o editor, o preço atual que é onde fechou o mercado foi 127.580. Então, se eu utilizar a função aqui, ó, symbol infodouble do ativo atual mini índice para obter o último preço, se eu obter o último preço aqui do mercado, que é esse daqui, ó, 127.580, para adicionar essa variável, para conter esse valor aqui, utilizando o tipo de dado um char, vai dar problema, porque ele só comporta um número inteiro de 0 a 255. E o meu preço atual é 127.580. Então, assim que a gente vai especificar, pessoal, o tipo de dados, tá? O nome da variável é irrelevante. O que eu indico para vocês, seja o mais intuitivo possível, que vocês escrevam o nome das variáveis pensando no resultado ou no valor que vai chegar para ela, ou naquilo que vocês querem obter. Porque conforme vocês forem escrevendo o código, que a gente for avançando aqui, você vai perceber que ao definir nome de função e nome de variável de uma maneira que fique intuitivo, quando você estiver aqui escrevendo seu código aqui, colocando as informações, vai ser muito mais fácil chegar, assim, organizar os dados, beleza? Então aqui, pessoal, se ficou alguma dúvida, vocês colocam aqui, me mandam mensagem, tá? E eu vou dando sequência aqui, tentando mastigar aqui a informação para que todos, em qualquer nível, consigam entender. Aí vamos passar para o outro tipo de dado inteiro, que é o short, tá? Seguindo o mesmo raciocínio aqui, ó, o short, ele ocupa 2 bits de memória e agora esse tipo de dado ele já é um pouco mais abrangente, tá? Ele consegue comportar números negativos numa faixa entre 32.768 até 32.767. Então vamos voltar aqui, ó. Agora tipo de dado short, tá? Tipo de dado short. Esse tipo de dado ainda não consigo utilizar para obter o valor do meu preço atual. Porque ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. E o número de casas aqui do meu dado inteiro, do preço, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 casas. Então, ele ultrapassa o valor máximo que esse tipo de dado consegue armazenar. Então, eu não consigo utilizar esse tipo de dado para obter o valor do meu preço atual. Por quê? O valor do meu preço atual, que está aqui, ele é maior do que o máximo valor que esse tipo de dado consegue armazenar. Então, eu vou utilizar esse tipo de dado quando eu for atribuir algum valor para a minha variável que esteja entre esse tipo de dado. Tá? Então, é assim que define. Um short, pessoal, é a mesma lógica aqui, tá? Ele explica o tipo short sem sinal é o tipo o short, né? Ele dá uma comparação lá com o outro, que também tem 12 bits de tamanho, o valor mínimo é 0 e o máximo é 65.535. Então, assim, esse aqui, ele não armazena dados negativos. Então, se o seu valor de último preço, ou qualquer valor que você esteja de cálculo, tiver um resultado negativo,
o tipo de dado, um short, não vai ser capaz de armazenar essa informação. E o valor máximo dele é 65.535. Passando aqui para o próximo, é o int. Esse aqui é o tipo de dado mais utilizado, porque ele é muito abrangente. Ó. Veja que do ushort para o int, a gente teve uma mudança muito alta no número de armazenagem de valores. Então, aqui ele consegue armazenar 2.147.433, 2.147.433.648 de valor de dados, de informação, né, de número, e até nesse máximo, tá? Então, aqui já é um bom valor para a gente, já é um tipo de dado muito interessante para a gente estar utilizando, porque agora sim, com esse tipo de dado inteiro, tá? Eu consigo utilizar ele para armazenar o valor do meu preço. Por quê? Olha só o tamanho dele. Ele está entre lá 2 bilhões, lá que eu te falei, e o nosso dado de preço, ó, tem 6 casas aqui, ó. Olha só quantas casas tem aqui no valor tipo inteiro. Então, assim, visivelmente, eu já consigo saber que esse tipo de dado serve para que eu crie uma variável para receber o valor do último preço. Então, agora sim, eu tenho um tipo de dado inteiro, tá? Para criar uma variável capaz de receber esse valor de preço. Porque a capacidade aqui de armazenagem dele, tá? Tem um valor muito superior ao valor que eu tenho aqui. Isso não quer dizer, pessoal, que eu tenho que ficar aqui caçando, tá? O tipo de dado que vai ser mais aproximado possível. A gente na programação aqui já costuma ter uma configuração meio que padrão. Então, toda vez que eu vou lidar com dados inteiros, que sejam grandes, a gente já usa a função init. Quando eu tenho uma informação muito grande, ou um número ou um resultado de cálculo que possa ser ainda maior do que do int, a gente usa aqui o long ou long, tá? Você vê que a diferença aqui é que eles vão crescendo, tá? Alguns permitem só números positivos, outros negativos e positivos. E que nesse aqui, ó, só positivo, esse negativo positivo. O valor desse daqui, ó, já é um valor maior de memória que ele ocupa, né? Só que consegue armazenar um valor gigantesco aqui. Eu não preciso usar esse tipo de dado, pessoal, para armazenar, por exemplo, o dado de preço, né? A gente precisa aqui ter sim um filtro, né? Eu não vou utilizar tipo um dado que fica esbarrando, né? Que consegue armazenar um valor esbarrando no valor que eu vou receber. E também não preciso usar aqui um tipo de dado assim, gigantesco que eu sei que vai comportar. Por quê? Se eu usar um tipo de dado aqui gigantesco para receber um valor pequeno, eu estou usando memória à toa, ou seja, estou pesando o meu código. E do contrário, se eu usar um tipo de dado que usa pouca memória e ficar abaixo ou muito perto do meu valor que eu vou receber de resultado, eu posso ter problema no processamento, tá? Ou no trabalho dessa informação. Então, o interessante é ficar no meio termo, tá? E qual que é o tipo de dado inteiro que fica aqui no meio termo, tá? Que ele não é muito baixo e nem muito grande, tá? Então, aqui são os dados mais altos, tipo de dados com maior capacidade de processamento, os dados com menor taxa de processamento, e o intermediário aqui é o int, que é o mais usado, tá? A gente não chega a ultrapassar tanto esse valor aqui. Tem algumas ocasiões específicas, algumas funções nativas que exigem esses dois tipos de dados aqui, mas são casos pontuais, tá? Via de regra, ao trabalhar com dados inteiros, a gente sempre vai utilizar o int na criação das nossas variáveis, beleza? E tipo de dado lógico booleano, pessoal. O que que é isso? Aqui, se você já conhece a função C do Excel, fica muito simples de entender isso.
Para que serve o tipo de dado booleano? Então, um exemplo claro aqui para o nosso contexto. Eu vou criar uma variável que eu quero armazenar o preço. Não, vou fazer o seguinte, eu vou dar dois exemplos aqui. Tá? Vou colocar aqui, ó, o tipo de dado double, que vai ser o preço de fechamento. Ele vai ser igual a essa função symbol info double. Aí, qual o primeiro parâmetro que eu preciso passar na função? O nome do ativo. O nome do ativo que a gente sabe que está lá no mercado é o mini índice. Aqui eu não escrevo mini índice, eu coloco essa flag aqui, ó, symbol, que automaticamente vai identificar qual é o ativo que o robô está operando e vai trazer o nome do ativo para cá. E, desculpa pessoal, tá? Essa aqui não é a função, tá? Isso aqui desconsidera. Essa função nativa, vocês podem traduzir aqui, ó. Então, é informação do tipo double para o ativo atual. Aqui a gente tem, se dá o F1 aqui também, a gente tem as informações aqui que esse tipo que essa função traz para a gente, tá? A gente vai ver mais a fundo em outro momento. Aqui a gente está focando nos tipos de dado, tá? Mas não é com essa função nativa que a gente obtém. Para obter o preço de fechamento, é com essa função nativa aqui, ó, iClose. Tá? iClose. Aí você abre parênteses, ele vai perguntar qual é o ativo. Sempre vai ser essa flag aqui do símbolo. E o fechamento do quê? Do dia, de qual período gráfico aqui? Eu vou colocar o fechamento do dia. Beleza? E aí, esse parâmetro aqui, shift, é o deslocamento. Se eu quiser o fechamento do dia atual, eu coloco 0. Se eu quiser o fechamento do dia anterior, eu coloco 1. E do dia antes do dia anterior, eu coloco 2. E assim por diante, tá? Então, eu vou colocar aqui que ele vai receber o fechamento do dia atual. Beleza? E vou criar outra variável do tipo double. Por que eu estou criando uma variável do tipo double? Porque, via de regra, pessoal, todos os preços eles são do tipo de dado double, com algumas exceções, tá? Que nem o mini índice, ele é um tipo de dado inteiro aqui, ó. Mas se a gente puxar esse dado aqui através de uma função nativa do MQL5, ele vai entender como double, tá? Ele vai colocar uma casa decimal aqui. Então, assim, para preços, a gente sempre vai usar o double, não vai usar dado tipo int aqui inteiro, tá? Preço sempre utiliza double. Ah, mas eu utilizei double, eu utilizei o dado inteiro para criar uma variável. Eu vou te mostrar o que acontece. Ó. Deixa eu compilar aqui. Ó. O próprio editor, quando a gente compila aqui, ó, pessoal, clica aqui em cima, ó, no centro da tela, que é compilar, que é gravar o código, né? Que é tornar esse código executável, converter ele de um código para uma aplicação executável. É isso que o compilar faz. Então, eu executo aqui, ó. Ele vai avisar para a gente, ó, possível perda de dados durante a conversão, durante a execução. Aqui, ó, dedouble para int. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu dou 2 cliques, ele já vai me localizar até a linha onde ele está recebendo esse alerta, tá? Isso aqui é um aviso. Não é um erro, pessoal, não é errado. Porém, é um aviso que pode perder dados. Então, como a gente não quer correr risco, a gente vai trocar, ó, double to int. Então, eu vou tirar aqui, ó, o int e escrever double, tá? O próprio editor, ele também, assim, nos ajuda a ter essa percepção, tá? Poxa, eu coloquei o tipo de dado certo ou errado? O editor também vai nos ajudar a filtrar quando a gente utiliza algum tipo de dado assim errado, tá? Ele vai avisar aqui, ele não vai substituir, ele vai gerar um alerta. Aí eu compilei novamente, acabou o erro, tá? Então, assim, ó, via de regra, com preços, nós vamos trabalhar sempre com o tipo de dado double. E aqui, voltando para a gente aprender a questão da condição booleana. Agora eu vou obter, pessoal, eu vou criar uma variável aqui, double,
é preço de abertura. Quero pegar o preço de abertura do mercado de hoje. Eu vou usar essa função eOpen, que é uma função nativa. Symbol, que é flag para obter o nome do ativo, que nem aqui, ó. Esse aqui é o WING24, que é o mini índice de 2024, tá? Assim que eu coloco o robô no gráfico, essa flag symbol já captura, identifica qual ativo que eu estou trabalhando, tá? Então, para isso que serve. E qual o período? Período diário, quero pegar o valor de abertura do dia de hoje, beleza? Então, eu vou usar essa função. Aí, novamente aqui, pessoal, para poder formatar o entendimento correto com vocês, vocês perceberam que nativamente a MQL5 aqui, ela já cria o nome das funções para que seja intuitivo obter a informação que a gente precisa? Aqui está em inglês, mas para e reflete um pouco. O que está escrito aqui? Informações, info, do tipo double, para o símbolo atual. Aí você pensa, nossa, como é que eu faço para obter informação do ESC, do BID, do ativo tal, ou como eu consigo saber o volume máximo negociado na ascensão? Aí você pensaria, pô, preciso criar uma função para obter isso. Tudo que surgir de pensamento para a gente, pessoal, a gente vai tentar transformar numa função, né? E vai ser intuitivo. Eu quero assim, a função para poder fazer determinada ação. Então, eu tenho determinada ação. Aí eu crio uma função com o nome dessa ação que eu quero capturar. Dentro dessa função, eu vou criar variáveis que vão representar partes, né, do passo ali, passo a passo, que eu tenho que fazer para gerar aquele resultado, tá? Para retornar na função. Então, basicamente é isso, tá? Essa função aqui, ó, eClose, tá? Então, é informação, info, sobre o fechamento. Aí, para saber qual informação de fechamento eu quero obter, ele me pede 3 parâmetros, tá? Para poder fazer o cálculo. Qual é o ativo que eu quero pegar a informação de fechamento? Qual é o período gráfico? E qual é o deslocamento, ou, né, ou barra atual, né, o candle atual, que eu quero puxar essa informação. Então, como nós estamos trabalhando no diário, eu quero o candle atual, né, de abertura, que é o 0, candle atual, do dia de hoje, para o ativo mini índice. Aí ele vai me trazer o preço de fechamento de hoje. Aí vai me trazer o preço de abertura de hoje, tá? E aí o booleano, pessoal, chegando no bool, tipo de dado bool. Ele é bem simples, é uma condição como fosse o C do Excel, tá? Bem parecido, na verdade. A gente vai digitar assim, ó, bool, preço de fechamento. Ele é maior do que o preço de abertura, tá? Desculpa aqui, pessoal, eu não dei nome à variável, tá? Então, voltando aqui, ó. Tipo de dado bool alta dos preços. Então, se o fechamento for maior do que a abertura, o que eu estou dizendo aqui, pessoal? Se o fechamento do candle é maior do que a abertura, essa aqui é a abertura desse candle e fechamento, tá? Isso aqui é entendimento básico, é de mercado, não tem a ver com programação, tá? Então, não vou entrar no detalhe aqui, mas eu vou dar um exemplo. Candle de alta, ele é caracterizado por fechamento, tá? Essa linha aqui, ser maior do que a abertura. O candle de baixa, esse escurinho aqui, a abertura é maior do que o fechamento. Tá? Então, a abertura aqui foi aqui e fechou aqui, tá? Então, aqui, ó, se o preço do fechamento for maior do que a abertura, aqui, ó, fechamento maior do que a abertura, eu tenho uma alta dos preços. E do contrário, é verdadeiro também, ó. Bull, baixa dos preços é igual o preço de fechamento menor que o preço de abertura. Esse sinal aqui, pessoal, é um sinal para nos ajudar no condicionamento, né? Todo mundo sabe aqui que essa setinha aqui virada para a direita significa maior, e essa aqui menor. Então, eu estou escrevendo aqui a minha lógica. Vamos novamente repetir aqui, ó. Como que eu consigo saber as altas do preço, tá? Do dia de hoje? Se o mercado ele está com
viés altista ou baixista? Eu vou criar uma verificação, né, uma condição lógica para testar. Então, o bool ele faz esse teste para a gente. Ó. É destinado a armazenar valores lógicos, se é verdadeiro ou falso. Então, toda vez que eu quiser testar se algo é verdadeiro ou não, eu vou usar o tipo de dado booleano. Então, o booleano serve para isso, para comparar duas variáveis ou mais variáveis, tá? E testar se vai ser verdadeiro ou falso. Então, se eu quiser saber se o dia de hoje está em alta, eu preciso testar. Então, uma forma de saber disso, né, um insight rápido, é se o fechamento de hoje está maior que a abertura. Se isso aqui for verdadeiro, essa variável vai retornar verdadeiro e nós temos a confirmação de alta nos preços. Do contrário, se eu tenho um preço de fechamento abaixo do preço de abertura, eu tenho um insight baixista. E essa variável vai retornar true. Então, nós temos aí o mercado em baixa. Tá? Os preços estão descendo. O que é baixa, pessoal? Os preços estão descendo. Os preços estão descendo. Né? O dia está para cair. Vamos dizer assim, a bolsa está caindo. E quando é altista, os preços estão subindo. Né? O valor da bolsa está subindo. Né? Daquele ativo ali, né? Não da bolsa, né? Tá? Do ativo correspondente que você está executando no robô. Tá? Então, essa é a informação que é gerada pelo tipo de dado booleano. Outra coisa, vamos voltar lá no nosso manual. Tipo de dado string. Então, o que é o dado string? É aquele dado, tipo de dado, que eu quero escrever quando tem algum texto. Como que eu vou usar ele aqui? Ó? Eu vou criar uma condição aqui, lógica, né? Se. O que é o if, tá? Eu vou até já dar uma adiantada para vocês aqui, mas vai ter uma aula específica sobre isso. Ele é um operador condicional, tá? If-else. Ele não é um tipo de dado, é um operador, tá? Que vai literalmente operar, vai fazer uma execução de algo. Pessoal, é muito intuitivo. Se a gente parar para entender o significado das palavras na programação, o quebra-cabeça vai se formando, a gente vai assimilando melhor. Então, aqui, ó, se, tá? Se alta dos preços, tá? Vou escrever aqui, ó. Condição. Esse condition, pessoal, é padrão, tá? Assim que você cria o if aqui, ó. Então, tab, coloca if, tab. Essa condição é só para poder dar um lembrete, tá? Que a gente tem que colocar alguma coisa aqui para testar esse operador, tá? Para esse operador funcionar. Então, assim, alta dos preços é igual ao verdadeiro, tá? Eu poderia fazer assim ou deixar assim, ó. Se eu deixar assim, o editor já entende que eu espero que essa variável retorne verdadeiro. Aí ele continua, tá? Tudo que eu escrever entre esses colchetes aqui, ele vai executar alguma coisa, tá? Então, vou colocar aqui, ó, alta dos preços é igual a true, tá? Para ficar mais intuitivo para vocês. Tá? Se for verdadeiro, ele entra aqui dentro e vai fazer alguma coisa. Aí que eu entro com a minha variável, né, tipo de dado, string. Vou colocar aqui, ó, string, informação, vou colocar aqui assim, viés do mercado é igual altista. Alta, né? Assim, alta. Mercado em alta. Então, aqui eu estou utilizando uma variável para armazenar um valor em texto. Para representar texto dentro do editor, pessoal, a gente abre aspas, escreve qualquer coisa que a gente quiser aqui dentro, tá? E essa variável vai ser igual a essa informação, tá? Então, o tipo de dado string é quando eu quero atribuir, incluir, adicionar ou modificar um dado de tipo texto, tá? Double e int, que a gente viu aqui em cima, é sempre quando eu estou falando de números, tá? Números. Quando eu falo de texto, eu uso string. E aqui a gente pode mostrar na tela para o operador, para o trader, para a pessoa que esteja vendo, tá? Eu fiz uma verificação lógica aqui do combo, tá? Se isso aqui for verdadeiro, nós estamos no mercado de alta. E, tá?
vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Se baixa dos preços for igual a true, nós vamos criar uma variável string, viés mercado, mesma coisa, tá? E vamos escrever, ó, mercado em baixa. E sempre finaliza com ponto e vírgula, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó, colocando ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. A gente aprendeu aqui no começo, tá? Nossa frase aqui no nosso idioma termina sempre com ponto. Na linguagem de programação, desculpa, termina sempre com ponto e vírgula, tá? Ponto e vírgula, senão dá erro. Tem que botar ponto e vírgula aqui no final, tá? De tudo. Quando tá aqui entre parênteses, a gente não precisa, tá? É sempre no final de cada variável que a gente tem que pôr. Tá, pessoal? Então, eu fiz a condição aqui com o operador if, né, uma condição de teste, né? Se. If, traduzindo aqui, pessoal. É, ó, Google Tradutor. O que é isso? If. É se, ó. Significa se nosso. Então, estão lendo aqui com vocês, ó. Se a baixa dos preços for igual a true, verdadeiro, se realmente os preços estão caindo, eu vou entrar aqui dentro, né, desses colchetes. Aí ele vai executar tudo que tem aqui dentro. Se for verdadeiro, ele vai entrar aqui e vai iniciar essa variável, tá? Então ele vai retornar para a gente o viés do mercado igual de baixa. Se o mercado se a baixa dos preços for verdadeiro, eu vou escrever aqui para comentar, printar para o usuário mercado em baixa. Beleza, pessoal? Então, só para poder vocês entenderem por que eu coloquei o if, tá? Uma condição aqui real de uso do string, tá? Beleza? Vamos lá para a próxima informação do tipo de dados. Temos string e agora nós temos o double, pessoal. Vou entrar aqui para mostrar para vocês, mas o conceito é o mesmo do inteiro, tá? Tem várias informações aqui e o que muda é aquilo que eu expliquei no começo, tá? O tipo de dado inteiro, ele não tem ponto e vírgula. O tipo de dado double, ele tem vírgula, né? Um número, vírgula, 00, alguma coisa. E o que diferencia entre o tipo de dado lá, de cada conjunto, é o número de informação que ele consegue armazenar. Tá? Muito simples. E aí, voltando, ó, tipo de dado color. Tá? O que é isso? É quando eu quero criar alguma variável, né, um objeto gráfico aí, e atribuir alguma cor. Então, o conceito é o mesmo. Você vai colocar color, vai criar um tipo de dado cor, colocar azul. Então, cor azul é igual ao quê? CLR Blue. Tá? O que é esse CLR Blue? Desculpa, pessoal. CRL Blue. Ele é uma conotação aqui, tá? A gente tem aqui todas essas cores aqui, ó. Cada cor aqui dentro representa uma flag e eu posso atribuir. Então, eu quero cor azul, né? Isso a gente vai utilizar bastante quando for criar objetos gráficos, para poder pintar e dar uma tonalidade para os objetos. Então, eu quero cor azul. A cor azul é igual ao CLR Blue, tá? Aí, dentro do meu objeto, eu vou atribuir um valor à minha variável e usar essa variável em alguma parte aqui, em alguma condição que eu vou criar para destacar a cor azul. Tá? Então, bem simples aí, pessoal. Data e hora, ela não tem vários conjuntos, na verdade tem aqui, tá, uns conjuntos diferentes de representação de dados, tá? Mas qual que é a informação aqui? É um tipo de dado que eu uso sempre quando quero trabalhar tempo. Então, date time. Date time, tá? Horário, date time, espera aí, passo, horário atual. Qual que é o horário atual? Tá? Eu vou usar essa função nativa aqui, ó. O MetaTrader 5, pessoal, ele tem muita função nativa que nos ajuda a obter a informação que a gente precisa sem ter a necessidade de ficar criando mais funções para poder ter um resultado. Então, essa função timecurrent retorna a última hora conhecida do servidor.
Então, ou seja, a hora atual. Minha hora atual é igual ao tempo atual. Ah, eu quero pegar o horário de abertura do pregão. Então, abertura, pregão, é igual e time do ativo atual, período diário, vírgula, zero, que representa o dia atual. Então, com essa função, informação do tempo. De qual ativo? Do símbolo de qual ativo? Daquele que o robô estiver executando, estiver no gráfico. Qual o período? Diário. E o zero é o dia de hoje. Então, no dia de hoje, tá? Eu vou pegar a abertura do pregão através dessa função. E agora, essa variável recebe essa informação. Assim que eu colocar o robô no gráfico, ele vai obter o horário de abertura do pregão de hoje, tá? E aí o tipo de dado datetime, ele é utilizado para armazenar informações de tempo. Então, toda vez que o meu resultado for em tempo, a minha variável obrigatoriamente tem que ser do tipo de dado datetime. Fechou, pessoal? E aqui, vamos voltar e ver aqui o enum, enumeradores. O que são isso? É como se fosse vamos pegar a descrição aqui técnica aqui, ó. Dados do tipo enum pertencem a um determinado conjunto limitado de dados, definido o tipo enum. Então, nesse exemplo aqui, ó, pessoal, ele já deu um exemplo feito aqui, ó. O enum de mês. Então, eu posso criar uma lista aqui de informações de dados através do enum, tá? Quero criar uma lista de, assim, ó, preços do mercado. Então, vou criar aqui, ó, preço atual, preço bid, preço ESC, volume, vou colocar preços, preço, abertura, dia. Então, assim, pessoal, é uma lista, tá? É um tipo de dado que eu vou criar uma variável, tá, para ele, para ser chamada, para poder obter esses valores aqui, tá? Eu vou criar uma lista dentro desse enum e com diversas informações. Então, quando eu quero trabalhar uma variável para ter vários tipos de dados diferentes dentro dela, eu uso o enum. Aqui, por exemplo, ó, no double e no int, eu não consigo fazer isso aqui, ó, obter o preço atual e também obter, ó, vou colocar uma vírgula aqui, obter o bid, o s, qualquer outra informação. Tá? Isso aqui vai dar erro. Se eu compilar, vai dar erro. Eu não consigo ter duas informações, tá, numa única variável. Uma variável só armazena uma informação. Sempre, tá? Agora, o enum não, é uma lista de dados. Eu consigo obter, né, atribuir, alterar vários dados através do enum. Então, eu vou dar um valor para, vamos dizer assim, essa subvariável aqui dentro. Tá? Variável, preço do mercado, subvariável, preço atual. Aí eu vou trabalhar, vou atribuir uma informação. E aqui, sucessivamente. Tá? Então, essa é a utilização aqui do nosso enum. Tá? Ele coloca aqui, ó, ele cria a lista, depois também dá um intervalo aqui. Bem tranquilo, tá, pessoal? Então, aqui o intuito, pessoal, era explicar os tipos de dados, tá? A gente não vai entrar na execução, que aqui realmente é a parte teórica. Espero que vocês tenham entendido, ficou um pouco longo, mas é necessário para que a gente não perca nenhuma informação aqui. E se precisar, vocês revejam de novo. E eu vou tentar resumir aqui para a gente fechar as dúvidas. Reforçando aqui, tá? Na nossa linguagem, para montarmos uma frase, nós precisamos do sujeito e predicado. Aí nós demos exemplo, João é muito talentoso. Então tem o sujeito e tem o predicado. Na nossa linguagem de programação, nós temos a estrutura base, tipo de dado e o nome da variável, tá? Então eu coloquei o tipo de dado double, obter preço atual.
Aqui nós demos exemplo, tá? O que é o tipo de dado double? Quando eu vou criar uma variável e eu vou dar o tipo de dado para ela double. Sempre que o meu resultado, a atribuição para essa variável, que é representada por esse igual, aqui eu estou dizendo o quê? Que meu preço atual é igual ao valor que retornar dessa função. Tá? E essa função tem o dever de obter o último preço, né? O preço atual do mercado. Então, minha variável preço atual, ela é igual ao valor de retorno dessa função aqui. Tá? Vai receber o valor que essa função obter. Fechou? E essa função sempre retorna com o tipo de dado double. Então, por isso que eu utilizo o double aqui. Ah, e o inteiro? A mesma dedução lógica, pessoal. O meu valor que eu vou atribuir, ele é um dado inteiro? Ou seja, ele não é decimal, ele é inteiro? Sim, então coloco o tipo de dado inteiro. O nome da variável fica a critério de vocês. Eu gosto de trabalhar assim, pessoal, intuitivo. Preço, fechamento. Esse aqui. Preço atual. Que no momento que eu começar a escrever, criar operações dentro do meu código, fica mais intuitivo, fica fácil de você ganhar tempo e produtividade ao fazer suas aplicações. Tipo de dado bool, né? A gente já viu que só serve para fazer um teste se é verdadeiro ou falso. Então, no mínimo, eu sempre vou comparar duas variáveis aqui para testar através de um operador aqui, lógico, se é verdadeiro ou falso, tá? Aqui só vai armazenar duas informações, é verdadeiro ou falso. Quero fazer um teste sobre qualquer informação que nós damos exemplo. Se o mercado está em alta, quer dizer que o fechamento é uma abertura, e baixista do contrário. Para simular aqui uma utilização do string já, eu utilizei o operador, tá? Operador if não é tipo de dado, tá, pessoal? Que não confunda, tá? Coloquei aqui só para poder simular uma utilização e já uma estrutura assim de entrada mais básica aí dentro de uma função que a gente vai fazer, tá? Os operadores não são tipo de dados, tá? O operador ele vai realizar uma ação dentro aqui do nosso código, tá? O nosso tipo de dado aqui é o string, que serve para quê? Para texto. Isso aqui é muito simples. Texto é representado entre aspas. Tudo que eu escrevi aqui, o editor vai entender que é texto. E para trabalhar com texto, eu tenho que colocar o tipo de dado string, beleza? Cor fica também muito intuitivo, tá? Eu só vou utilizar quando eu quiser obter a cor ou criar algum desenho, objeto gráfico. Vou criar uma variável com o nome da cor e vou obter o nome da cor de forma nativamente, tá? A gente fez aqui, datetime também já super intuitivo. Então, assim, eu estou trabalhando com tempo, independente, minuto, mês, ano, que seja, é tempo, é datetime. Enum é uma lista de dados, tá? Eu não consigo atribuir vários valores para uma variável, então eu não consigo colocar nessa mesma variável a informação de agora e de amanhã, de ontem. É uma informação para uma variável. No enum, tá? Eu crio uma variável também, preços do mercado, e dentro dessa variável vai ter uma lista de informações, vamos dizer assim, subvariáveis aqui, tá? Dessa daqui, ó. E aqui eu vou atribuir um valor, um valor, um valor. Então serve para isso, tá, pessoal? Nossa aula ficou muito longa, mas conseguimos fechar o tópico aqui e vamos avançar aí nas nossas atividades. Abraço, qualquer dúvida deixa a mensagem.